Olá, pessoal. Então, chega bem rapidinho, umas explicaçãozinha de medidas de tempo, tá? Quais que nós vamos trabalhar? Então, vamos trabalhar com segundos, com minutos, com as horas, até formar o dia, certo? Então, o principal medidor de tempo no dia, tá? É o relógio, certo? Então, esse é o nosso medidor de tempo no dia. O que mais a gente vai falar? Um pouquinho de quais são os tipos de relógio, tá? Como é que ele pode ser? Ele pode ser o solar, que foi um dos primeiros a ser inventados, tá? Em algumas cidades até tem esse tipo de relógio nas praças, tá? Nós temos o manual, que é a ampulheta, tá certo? Ela é medida de tempo curto, por minutos, segundos. Antigamente eles usavam a medida de tempo assim, 1/4 do dia, 3/4 do dia. As ampulhetas eram manuais, tá? Então a gente chama que ela é manual. Eu tenho que virar ela para ela poder contar o tempo, tá? E ela vai caindo essa areinha aqui, ó. Ela vai caindo até formar o tempo que foi proporcionado. Então nem todas as ampulhetas são iguais, tá? Mas ela é manual. Nós temos analógico, que é os mais comuns, que foram os primeiros depois desse relógio do sol, que são esses que geralmente vêm com números romanos, tá vendo? Tá? E vinha também as de bolsa, né? Só depois, então, veio de braço, e daí os outros comuns, como despertador e essas coisas assim, tá? E por último, então, que é o que a gente mais usa, é o digital, tá certo? Agora, o digital, ele dá a hora nesse formato aqui, tá? Ele dá os minutos e as horas, ele pode dar como 24 horas, ou ele pode dar de 12 em 12, tá? Então, vamos seguir para a próxima tela. Como é que é composto o relógio? Então, é importante entender como é que ele é composto. Por quê? É aí que eu vou entender como é que se olha a hora, tá? Então, a gente vai falar do analógico. Então, ele geralmente tem esse formato circular, tá? Ele é referente à rotação da Terra, então por isso que ele faz a volta toda, tá? Ele conta no mesmo sentido, tá? Ele pode ser em romano ou pode ser numérico, certo? E o que vai marcar o tempo? Ó, o tempo é marcado de 1 até o 12, tá vendo? Ok? Esse número romano aqui também é do 1 até o 12, ó. Então, como é que a gente se dá por conta disso? O que nós vamos pensar? Que quando eu chego no 12, eu poderia contar 13, tá? Mas nesse relógio aqui sempre vai ser do 1 ao 12. Não interessa. Então, você tem que informar se é 1 da tarde ou é 1 da manhã, da madrugada, tá certo? Vamos ver que mais que é composto o relógio. Ele tem, então, esse ponteirinho, que ele é um pouquinho menor, ele vai indicar a hora. Então, esses números aqui são as horas, ó. Esses números que estão aqui são as horas, tá? Então, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. E assim por diante. Então, o ponteiro menor marca a hora no relógio, de 1 em 1, tá? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, depois 12 horas. Ou 24 horas, se for meia-noite, tá? Outra coisa, nós temos esse ponteiro um pouquinho maior do que aquele, ó. Esse aqui vai marcar os minutos, tá? Então, a gente diz que o ponteiro médio marca os minutos, tá certo? Se tiver entre os dois, sempre o maior, tá? Ele marca os minutos. Para marcar o minuto, ele vai contar de múltiplos de 5. Então, esse 1, para esse ponteiro grande, esse 1 não é 1. Ele vai valer 5, porque ele é contado por esses pontinhos aqui pequenos, tá? Então, daqui até aqui tem 5, depois aqui tem 10, aqui tem 20. Então, a gente diz que é múltiplos de 5. Ó, aqui 1 vale 5, 10, porque 1 hora corresponde a 60 minutos, tá? Ok? Então, se eu for ver a hora agora aqui, ó, ele não tá bem no 1, porque ele já tá passando do 1, tá vendo? Porque ele é 1 até chegar no 2. Então, esse ponteiro pequeno, ele vai andando conforme vai andando esse outro aqui, tá? Ok? Então, ele só vai ser 2 horas quando ele estiver bem no 2 ou passado um pouquinho do 2. Ele só vai ser 3 horas se chegar bem no 3 ou passando do 3, tá? Se estiver antes do 4, aqui não é 4 horas, é 3 horas ainda. Que mais? O ponteirinho vermelho marca os segundos. Esse a gente não usa muito, tá? Ele nem tá vindo mais dos relógios agora, tá certo? Ele só vem o dos minutos.
Mas é bom porque alguns relógios antigos tem, então esse aqui vai marcar os segundos. Ele anda muito rápido, porque ele tem que fazer 60 segundos para formar 1 minuto, tá? Então, ó, 1 minuto já é rápido, imagina, 60 segundos. Vamos seguir então, tá? Nós temos então agora aqui um resumo geral, tá? A rotação é o movimento do giro da Terra no seu próprio eixo. Então, com essa rotação que a Terra dá, ela forma o dia. Logo, o dia tem 24 horas, tá? O dia se divide em duas partes, a noite e o dia, tá certo? Então, às vezes a gente confunde esse dia com esse outro dia aqui, ó. Tem o dia todo. O que é o dia todo? As 24 horas, e forma um dia, 2 dias, tá? Mas dentro do próprio dia, nós temos o dia e a noite, tá? Que cada um deles fica com 12 horas, tá certo? 12 horas do dia e 12 horas da noite, mais ou menos, tá? Porque depende de onde é que vai estar o sol. Bom, a hora, como nós estamos falando aqui em horas, ó, então, a hora tá dividido em minutos, tá certo? Dentro de 1 hora, ele tem 60 minutos, tá? E logo, né, vamos pensar no total que a gente falou nas 24 horas. Então, um dia tem 1440 minutos, tá? E um meio-dia, então, que seria as 12 horas, 720 minutos. Só pra gente poder entender. Então, cada horinha vale 60 minutos, tá? Então, quando é aquele ponteiro pequeno para poder andar do 1 até o 2, tá certo? Ele vai ter que andar 60 pedacinhos daquele círculo maior, tá? 60 pedacinhos, que são 60 minutos. No relógio. O relógio analógico, então, o período dele é de 12 em 12. Não tem como ser 24 lá, tá? Ele sempre vai ser 2 períodos de 12. Então, a gente tem que informar se é 1 hora da manhã ou 1 hora da madrugada, ou às 5 da tarde ou às 5 da manhã. Já os digitais, não, a gente pode escolher, tá? Ele pode fazer 24 horas corridas. O que significa isso? Quando chegar 1 hora da tarde, vai ser às 13. E assim sucessivamente, tá? Eu posso escolher, ele pode ser corrido ou não, ele pode ser como analógico, tá? Então, o que aparece no digital? Antes do meio-dia e pós o meio-dia. O AM antes do meio-dia. E o PM pós meio-dia, tá? Então, ele tem isso no digital. Então, para nós encerrar aqui, eu fiz um exemplo, então, para vocês poderem entender a atividade, tá? Então, aqui eu tenho um relógio, eu coloquei um antes do meio-dia e pós o meio-dia, porque aqui, ó, não tem como eu saber se eu não informar se é antes ou depois, tá? Então, eu vou fazer as 2 horas, tá, ok? Olhando aqui, então, nós temos o pequeno não tá no 4 ainda, ó. Ele tá chegando perto do 4, então ele continua sendo 3 horas, tá? E o outro ponteiro, ó, tá bem certinho aqui no 8, ó. E o 8, para os minutos, não é 8, ele vale 40, porque ele é da tabuada do 5, tá? Então, aqui nós temos 3 horas e 40 minutos, certo? Agora, se fosse o pós-meio-dia, o que vai mudar? Em vez de ser 3 horas, seria 15 horas, tá? Se for à tarde, seria 15 horas. E o minuto não muda, continua sendo 40 minutos. Vamos ver esse outro exemplo. Aqui nós também fez esse desenho, mas foi o que eu consegui. Ó, ele não chegou no 9 ainda, ele tá no 8, ó, tá indo pro 9. Então, ele é 8 horas ainda, tá? Antes do meio-dia, 8 horas. E tá bem no 6. O 6 não é 6, nos minutos é 30, tá? Então, 8 horas e 30 minutos. Vamos ver depois do meio-dia, então, a gente diz que é 20 horas, tá? As 8 horas corresponde às 20 horas. Porque se eu for contando aqui 12, ó, 13, depois do meio-dia, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ó, o 6 é às 18, 19 é o 7, o 20 é o 8, 21 horas é às 9 da noite, 22 seria às 10, 23 seria às 11 e às 24 seria meia-noite, que é o 00, daí começa de novo, tá? E os minutos não mudam, ó, fica 30 minutos. Então, só vamos cuidar aqui a hora, quando é antes do meio-dia ou depois do meio-dia, tá? E aqui o número em romanos, ó, não muda nada.
aqui continua sendo. Eu botei esses números em volta aqui, ó, porque é dos minutos, tá? Mas não vai ter isso no relógio, geralmente ele vai ser sem nada, tá? Nós temos aqui, chegando no 2, ó, ele não é o 2 ainda, ó. Ele só vai ser 2 quando ele estiver bem aqui, ó, e bem certinho no 2, tá? Então, aqui nós temos que ter 13 horas, ou 1 hora, e 54, ou 53, ó. Tá vendo que ele tá indo segundinho aqui, ó? Tá vendo o minutinho? Tá aqui, né? Então, nós temos aqui no meu, eu coloquei 53, que pra mim, enxergando aqui, ó, tá bem aqui, ó. Então, seria, aqui tem um risquinho, 1, 2, 3, e 53, 54, aqui no pretinho maior é o 55, tá? E se fosse após o meio-dia, seria 13 horas.